Suas dores podem até definir parte da sua história, mas ela não define o seu destino. O que vai definir o seu destino é como você escolhe viver. Bem-vinda a mais uma mensagem, minha irmã. E hoje eu quero começar este vídeo com uma pergunta. Você tem se sentido cansada? Muitas vezes você tem olhado para você e pensado, poxa, só eu que oro, só eu que tento falar de uma maneira pacífica, só eu que penso a longo prazo sobre a nossa família, sobre os nossos projetos. Você tem se sentido muitas vezes assim, sozinha? Mesmo dentro da sua família, mesmo diante da sua família, vivido contextos que muitas vezes ele se contrapõe àquilo que você tem falado, aquilo que você tem gerado na sua casa? Pois é. Minha irmã, se você tem se sentido assim, tem muito mais características sobre a vida de Abigail que nós vamos aprender hoje neste vídeo do que você imagina. Abigail viveu tudo isso. Abigail foi uma mulher que fez algo que modificou o cenário de um povo. Ela foi capaz de salvar todo um povo com sua sabedoria. A Bíblia nos conta em Samuel que Abigail, ela era conhecida porque ela era sábia e ela era muito bonita. E é isso que a Bíblia nos conta de Abigail, mas não conta o cenário que ela vivia. Abigail vivia um cenário desafiador. Ela era uma mulher que possuía uma sabedoria que vinha do céu, mas ali o contexto em que ela vivia, no seu casamento, não apontava isso. Então hoje nós vamos aprender lições importantes sobre a vida de Abigail. E eu creio que a última lição vai ser muito importante, então fique comigo até o final. Abigail, uma mulher com uma inteligência emocional fora do comum para aquele tempo, principalmente para mulheres. Ela viveu um casamento desafiador. O seu marido, muito rico, havia acabado de tosquiar as ovelhas. E a Bíblia conta que Nabal, ele era um homem insensato. Abigail estava naquele casamento. Ela, com muita sabedoria, casada com um homem insensato. Uma mulher que buscava a paz do seu lar e um homem que trazia turbulência, não só para o seu lar, mas para todo um povo. E o grande ponto desse momento da Bíblia que nos diz, e está lá, minha irmã, em 1 Samuel, no capítulo 25, ele diz um momento importante, onde Nabal havia acabado de tosquear as suas ovelhas e Davi, que ainda não era rei, preste bem atenção porque isso é importantíssimo, Davi não era ainda rei. Ele vem e pede para os seus soldados procurar Nabal e falar que gostaria de ficar ali aquele período. Mas Nabal, ele insulta Davi. Ele diz, quem é Davi? E aquilo, para Davi, soou como uma afronta. E o que acontece a partir daí, minha irmã, teve uma interferência de uma mulher que soube usar da sabedoria que Deus a entregou. Tudo que nós precisamos, minha irmã, para administrar a nossa casa, para administrar o nosso futuro, para administrar as situações desafiadoras que muitas vezes sobrevêm sobre nós, já está impregnado em nós, já faz parte do nosso DNA. Abigail, naquela situação, precisou usar da sua sabedoria, porque o marido dela agiu como um tolo, afrontou Davi, e Davi tinha reunido os seus soldados para vir e acabar ali com todas as pessoas ali da região de Nabal. Quando um dos soldados vê tudo o que Nabal, aquele homem tolo, fez, o que ele faz? Ele vai procurar Abigail. E aí, minha irmã, a gente precisa se atentar a isso. Muitas vezes, quando as pessoas vêm até nós, é porque elas veem algo em nós que vai causar um impacto naquele momento, naquela situação. Aquele homem, ele poderia procurar Nabal e ia causar ainda mais furor, mas ele, usado por Deus, ele soube procurar a pessoa certa e foi Abigail que teve maturidade. Ela poderia, minha irmã, ali irritar-se com o marido,
afrontar o marido, questionar o marido, se indignar. Ela poderia ficar com medo, ela poderia ficar paralisada diante dessa situação e saber que o seu povo seria ali massacrado naquela mesma noite. Mas ela, o que ela diz? Ela usa de uma sabedoria. Ela diz para o seu servo: prepare todos os mantimentos, prepare tudo e vamos encontrar Davi. E é isso que ela faz. Ela prepara tudo e vai ao encontro de Davi. Essa característica de Abigail nos traz aprendizados para o dia de hoje. Existem mulheres perdendo as suas guerras dentro de casa, ou melhor, tornando a sua casa um campo de batalha, ao invés de trazer um campo de pacificação. Nós somos chamadas para serem mulheres que pacificam, ao invés de sermos mulheres tolas, porque a Bíblia nos diz lá em Provérbios, a mulher sábia, ela edifica a casa, e edificar uma casa tem a ver com o comportamento, tem a ver com palavras, tem a ver como nós nos comportamos em meio aos desafios, porque desafios todos nós, minha irmã, não pense que uns passam menos desafios que você e que eu, não, todos nós passamos por desafios. O que muda é como nós passamos por esses desafios. Nós podemos deixar tudo mais difícil se nós formos tolas, mas nós podemos usar de sabedoria e maturidade para avançar e sair dos desafios ainda melhores. E foi isso que Abigail nos mostrou com este comportamento indo até Davi. Ela foi ao seu encontro para tentar refazer a besteira que o marido dela tinha feito. Minha irmã, mas existe um nível de decisão que Abigail teve nesse contexto que impacta ainda mais a minha vida e a sua. Olha só, Abigail, com o seu comportamento, ela assumiu a responsabilidade, minha irmã, sem assumir a culpa. Kellen, mas o que é isso? Ela entendeu que se aquele homem a procurou, Deus estava apontando a ela uma grande chance de assumir essa responsabilidade e reverter essa situação. Deus não havia perdido o controle, minha irmã. Havia um propósito em tudo isso. E ela foi ao encontro de Davi, com tudo aquilo que Davi havia solicitado antes para Nabal, que tolo não quis entregar a ele, que eram mantimentos, e ela fez tudo o que estava ao alcance dela e foi ao seu encontro. Minhas irmãs, há momentos da vida em que nós tomamos sim decisões em que no futuro a gente acaba se arrependendo. A gente vê que aquele caminho não era aquilo que nós imaginávamos. Mas o importante é que a mulher tem que ter certeza de uma coisa: uma vez que nós estamos juntas com o nosso marido, nós estamos aliançadas, nós não seremos aquelas que buscam culpas, atribuir culpa a uma tomada de decisão equivocada, mas nós precisamos ser aquelas que agem com sabedoria e em unidade, que nós possamos reverter as situações. Abigail, ela reverteu a situação junto a Davi. Quando eles se encontraram, ela disse: meu marido foi tolo. Ali ela reconheceu uma deficiência de um comportamento que o marido teve. Ela disse: ele foi tolo, ele agiu como um tolo. Mesmo ele sendo tolo, a Bíblia narra que ele era tolo, mas ela não atribuiu isso como uma característica do marido, mas como uma característica daquela situação. E ali ela apontou um homem que errou, mas que ela estava indo até Davi para que pudessem rever aquela situação e não acabar com aquele povo como ela sabia que Davi iria fazer naquela noite. Minha irmã, mulheres maduras não levam turbulência para sua casa. Mulheres maduras carregam a paz. E eu quero saber de você. Você que está aqui neste vídeo, se você quer ser essa mulher ou se você já é essa mulher na sua casa, escreva aqui abaixo: eu levo a paz. Minha irmã, tudo aquilo que a gente declara, a gente vive. Então vamos começar declarando nesse vídeo: eu levo a paz. Minha irmã, o encontro de Abigail com Davi. Abigail, ela não só reconheceu a falha do marido, mas ela olhou para Davi com um olhar
espiritual, com uma visão de uma mulher que enxergava além do seu tempo. Abigail, ela não olhou para Davi e apenas reconheceu a falha do marido, mas ela olhou para Davi dizendo quem Davi era. Ela apontou: certamente tu serás rei. Ela estava mostrando o que para Davi? Davi, você vai ser rei, você é muito superior ao meu marido, que é um tolo, que está agindo como um tolo. Olha para o futuro. Ela mostrou, ela apontou que Abigail tinha uma visão profética. Ela não olhou apenas para o cenário, para aquela luta que seria sangrenta e que poderia decepar todo aquele povo, mas ela olhou para quem Davi iria ser, e isso mexeu com o próprio Davi, porque ela apontou: você vai sujar a sua mão com este homem tolo. Isso gera, minha irmã, consciência, e isso na nossa casa acontece diariamente. O que nós precisamos fazer, minha irmã, muitas vezes, é trazer a consciência de como está o nosso lar, de caminho que nós estamos indo, se nós mantivermos aquele comportamento. Às vezes, na nossa casa, nós não estamos vivendo da maneira como nós gostaríamos, mas isso não quer dizer que confrontar vai resolver. Mas quando eu olho e trago uma visão profética de onde nossa família vai chegar, de como seria se a nossa casa tivesse paz, de como seria se os nossos comportamentos fossem diferentes, isso sim gera mudança, porque isso, você está o quê, minha irmã? Tirando os olhos da realidade natural e apontando para uma realidade espiritual. Se o seu marido hoje não conhece a Cristo, se o seu marido hoje não abençoa quando você vai na igreja, continue, minha irmã, continue apontando ele para o Senhor, consagrando ele ao Senhor, porque através da sua vida, com sabedoria, com certeza, este homem vai ver que Deus transforma uma casa. Quando Deus transforma uma mulher, transforma uma casa, é o caminho para ele transformar o coração do marido. Então, não pare, continue e continue buscando uma sabedoria. Abigail nos mostra que enxergar além do tempo poupou todo um povo. Enquanto Davi, ele enxergava aquele problema, daquela afronta, Abigail trouxe para ele uma realidade de quem ele seria. A mulher madura, minha irmã, toma decisões permanentes e não baseadas em emoções temporárias. As nossas emoções podem sim, muitas vezes nos sabotar. Arrependemos do que falamos, arrependemos do nosso tom de voz, mas nós precisamos ser aquelas que agimos por ações com foco naquilo que é permanente. Minha irmã, um outro comportamento de Abigail. Abigail era uma mulher pacificadora. Abigail, ela soube gerenciar aquele conflito e trazer a paz. Abigail interferiu em um ciclo de violência. Naquela noite poderia haver o maior massacre, mas Abigail foi usada por Deus para que Davi não sujasse as suas mãos, porque o próprio Deus, se nós vermos mais para frente a Bíblia, o próprio Deus agiu na vida de Nabal. Minhas irmãs, Deus está procurando uma mulher, uma geração de mulheres que são pacificadoras, que não geram conflitos nos seus lares, mas que trazem a paz, que carregam a paz de Deus, mulheres que interrompem conflitos. E talvez você pode estar me dizendo: Kellen, mas eu sou humana, eu sou mulher, eu tenho os meus dias, eu tenho os meus nervosos, os meus dias, mais nervosos. Mas Abigail também era essa mulher. Abigail também vivia um tempo de pressão. Imagine, minha irmã, ela receber a notícia de um soldado que o Davi estava vindo com os seus guerreiros. Davi era um homem valente de guerra. O que passou na cabeça de Abigail? Mas isso não mudou aquilo que ela acreditava, que a paz, como a Bíblia mesmo diz, abranda qualquer furor. Então, o Senhor está procurando essas mulheres que são sábias no falar, que são tardias em irar,
que sabem a hora certa de falar. Essas características de Abigail nos confrontam e nos convida para uma mudança de mentalidade, de comportamento. Minha irmã, se nós fôssemos viajar naquele contexto, imagine, a Bíblia diz que Nabal estava embriagado. A Bíblia diz que quando Abigail fica sabendo, ela olha para o seu marido e ele estava oferecendo bebidas e comidas, ele já havia bebido a noite toda. Abigail, ela vai ao encontro de Davi e promove a paz. E quando ela retorna, ela percebe que o seu marido ainda estava embriagado. Naquele momento, eu imagino, minhas irmãs, que muitas vezes a vontade que dá era de falar: homem, você está aí bebendo e eu fui lá para resolver uma besteira que você fez ou algo que você fez. Este comportamento muito propício nas sanguíneas, né? É muito comum. Minha irmã, Abigail sabia a hora de falar. Abigail discerniu que aquele momento do reencontro com o marido, que ele estava embriagado. E ela discerniu que não era o melhor momento para confrontá-lo. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós temos razão, nós estamos falando a coisa certa, apontando para o lugar certo, mas o que diferencia é a hora de falar. Quando os nervos estão à flor da pele, minha irmã, ou quando nós estamos com a cabeça quente, quando nossos maridos chegam em casa nervosos com alguma situação do trabalho, não é hora de confrontarmos. Precisamos ser aquela que busca o momento exato, o momento para gerar resultados positivos e não, como diz o ditado popular, jogar mais lenha na fogueira. É essa sabedoria, minhas irmãs, que nós precisamos discernir. Minha irmã, Abigail não permitiu que a amargura confrontasse a sua identidade. Ela permaneceu sabendo quem ela era. Ela era uma mulher pacificadora. E ter vivido ao lado de um homem tolo não mudou aquilo que ela nasceu para ser. Uma mulher que agia com sabedoria em todas as situações, mesmo nas mais desafiadoras. Suas dores podem até definir parte da sua história, mas ela não define o seu destino. O que vai definir o seu destino é como você escolhe viver. Você pode sim, minha irmã, escolher viver como uma mulher tola, que afronta, que desafia, que não respeita e não honra o seu marido. Mas também você vai colher os resultados disso. Mas Abigail nos mostra que existe uma mulher com discernimento, uma mulher que tem clareza da sua identidade e que vive como a Bíblia nos aponta para viver. Uma mulher pacificadora, uma mulher sábia, uma mulher que edifica e edificou não apenas a sua casa, mas todo um povo. Minhas irmãs, quantas lições nós hoje refletimos sobre a vida de Abigail. Eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor trará para nós, essas mulheres desse tempo, uma sabedoria como de Abigail. E se você, minha irmã, presta atenção, se você esquecer tudo que nós falamos nesse vídeo, eu quero que você se atente a 3 lições da vida de Abigail que muda o cenário de toda uma casa. A sabedoria, minha irmã, vale muito mais que a força. Abigail venceu uma batalha sem levantar uma espada. Minha irmã, o segundo ponto, sua sabedoria pode mudar destinos. Uma única atitude preservou inúmeras vidas. Minha irmã, em terceiro e último, que Deus usa mulheres comuns para propósitos extraordinários. A Abigail não era profetisa, não era rainha, ela não era profeta, ela era apenas uma mulher disponível e isso para Deus foi o suficiente. Minhas irmãs, eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, um tempo de sabedoria, um tempo do agir de Deus sobre tudo aquilo que você tem agido e se comportado. Uma casa transformada é o que você viverá. Eu creio. Você crê? Minhas irmãs,
Hoje nós vamos orar juntas. Então aí onde você está, feche os seus olhos e creia que o Senhor pode mudar o seu cenário atual. Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a das minhas irmãs e eu quero declarar um tempo de sabedoria, um tempo de discernimento espiritual, um tempo onde o Senhor vai derramar, Senhor, palavras, temperamentos transformados. O Senhor vai gerar em nós uma geração de mulheres pacificadoras, assim como Abigail, que foi sábia, que nós sejamos assim na nossa casa, em nome de Jesus. Amém. E se você tem alguma amiga que você quer abençoar, envie para ela e eu te espero na próxima semana. E veja bem, se você não nos segue, inscreva no nosso canal para não perder nenhuma mensagem. E eu te vejo na próxima semana. Até lá!